exame ele também vai se alterando. Por exemplo, eu me lembrei da época em que a proposta de intervenção, como é que ela era avaliada? Tinha um bendito item chamado execuibilidade. Caramba. Então o estudante tinha que projetar daquilo que ele estava propondo que efetivamente poderia ser levado para uma prática. E isso era a base da análise. Exemplificando, se você está falando de pessoas em situação de rua, você não pode propor que o governo faça uma mansão para cada um no Morumbi. Ou propor Por quê? abrir Porque isso não cabe, né? Ou abrir o quê? Ou propor abraçar árvores, meio ambiente. Precisamos cuidar, vamos nos abraçar em volta das árvores, assim. É possível aplicar isso no cotidiano? Não é. Eles tinham um critério que era a complexidade da proposta na relação com o texto, com o restante do texto. E o Enem foi amadurecendo e chegou aos 5 itens que compõem a proposta de intervenção. Então, o professor que não faça essa atualização permanentemente corre o risco de ensinar com o modelo anterior. Caramba. E às vezes essa virada é de um ano para o outro. De um ano para o outro, ele nem diz, olha, até o ano passado essa estrutura era aceita, a partir de agora vamos para uma outra direção. Então é uma atualização ininterrupta. E Clícia, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu na minha opinião, isso foi de um ganho. Sim. De um ganho. Primeiro porque trouxe maior credibilidade. Sim, e objetividade. Muito. E segundo, que proporcionou ao professor de redação a interlocução com colegas de outras áreas, principalmente para falar sobre o agente. Sim. Porque explicando, né? O aluno é convidado a apresentar uma proposta de intervenção. Nessa proposta de intervenção, ele precisa deixar claro quem é o agente, quem é o responsável dentro do raciocínio de toda a estrutura daquilo que ele apresentou como problema, quem poderia agir para resolver esse problema. E a gente acaba descobrindo que tem alunos, e isso é democrático, porque tem aluno da escola pública, da escola privada, que traz questões do tipo, o presidente deve criar leis. Não, então, não é o presidente que cria leis. O ECA deve tornar as leis mais rígidas. O Estatuto do Idoso o Estatuto deve proteger... Oi? Deve penalizar. Deve penalizar. Com rigidez. Sim, sempre com rigidez. Então, essas respostas prontas, e por que eu vejo com grande importância? Porque nós trazemos uma educação política para esse aluno. Um aluno que não sabe o que faz um vereador, um aluno que não sabe o que faz um prefeito, que não sabe o que é um senado, um aluno que não sabe o que é um estatuto. E que muitas vezes não compreende que campanhas de conscientização são só uma primeira etapa. Elas não vão trazer a efetividade em termos de solução daquele problema. Então, é um aluno que, como um sujeito social, está sujeito a essas problemáticas que ele mesmo discute, ora porque vivencia, ora porque tem alguém na família que está naquela condição, ele tem que dimensionar o que é isso. Qual é o setor da sociedade que pode efetivamente atuar para resolver aquele problema? Se nós estamos falando de uma violência, qual é o setor que atua nesse momento? Se nós estamos falando de preconceito, qual é o setor? É a família? É a escola? É a mídia? E é essa dimensão do agente na proposta de intervenção. E aí a gente vê as coisas mais loucas, assim, além do agente, há que ter a ação, né? Então, efetivamente, o que esse agente fará? O meio, né? O meio, por que meios isso será realizado? E isso é herança do execuível. Sim, não? sim. É herança do execuível, né? Instrumento. Então, como que isso vai ser viabilizado? E o efeito, afinal de contas, fazendo isso tudo, o que mudará? Né? E você não espera que o aluno traga a solução, mas que ele aponte caminhos para aquele problema social, que sempre é um problema social. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, a gente vai falar disso, né? E o detalhamento. O detalhamento é um plus. Você vai falar algo mais sobre o agente, algo mais sobre a ação, ou sobre o modo meio,
ou sobre esse efeito. Então aí você tem os 200 pontos garantidos na competência 5. Cada um desses elementos vale 40 pontos. E a prova como um todo vale 1.000, são 5 competências, cada competência vale 200 pontos. Veja, só o ganho que nós temos em fazer esse jovem compreender a importância da intervenção, né? Então, esse problema existe, o que a sociedade pode fazer para resolver? E a sociedade pública, a sociedade privada, o coletivo, sempre a gente tenta pensar na questão da coletividade, né? Só nisso ele já consegue 200 pontos, o que pode ser um grande diferencial na pontuação total, não é, Cleiton? Sim.